Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Daniel Vícola. Este é o nosso curso sobre a famigerada nova ortografia da língua portuguesa. Ela tem feito com que você perca o seu sono, ela tem aí tirado, a sua concentração. Pô, professor, já era difícil e parece, às vezes, em alguns casos, que ficou ainda mais? Pois é, essa impressão é compartilhada por muitas e muitas pessoas. O objetivo do nosso curso é fazer com que, claro, não vamos resolver todos os problemas, até porque nem os grandes responsáveis por isso conseguiram, mas nós vamos pelo menos tentar esclarecer para você alguns tópicos, alguns aspectos principais dessa reforma ortográfica para que você não se perca mais, tudo bem? Gostou? Compartilhe, procure aí no nosso canal as nossas outras videoaulas e leve a informação a todos os seus amigos. Tudo bem, pessoal? Vamos então ao tema da nossa videoaula. Nós estamos na quarta parte do assunto, a nova ortografia. Então vejam lá, a regra dos hiatos. A regra do I e do U tônicos, precedidos ou não de vogal, formando sílabas sozinhos ou com S, continua a mesma. Então, o I e o U tônicos, precedidos de vogal, formando sílabas sozinhos ou com S, serão acentuados e constituem hiatos, ou seja, são acentuados justamente porque constituem hiatos. Então, veja, isso já existia e permanece. Vamos aos exemplos. Olha lá, eu tenho aí, advérbio de lugar, aí. Onde está? Está aí, ok? Aí é um hiato, ok? Cada vogal fica para um lado, formando uma sílaba distinta, Então, esse I que forma a sílaba sozinho, este I que é vogal, recebe o acento, já recebi e continua recebendo. Ele é acentuado, lembre-se, não porque é uma oxítona terminada em I, até porque essa regra não existe. Ele é acentuado porque se trata do I tônico, que forma a sílaba sozinho, acompanhado ou não de S. Vejam no exemplo seguinte, alaúde, em que você tem A-la-U-D, ok? Este U, por ser tônico, por se separar da vogal anterior, constituindo sílaba sozinho, será acentuado. No exemplo seguinte, vejam lá, jesuíta, jesuíta, não é assim? E em que eu tenho o I, de novo, que se separa daquele U. Por quê? Porque ele é tônico, porque ele forma a sílaba sozinho, e, portanto, precisa ser acentuado, ok? Vejam do lado de lá, egoísmo. Agora eu tenho a letra I, agora eu tenho a vogal I, desta vez acompanhada da consoante S. Então a regra me diz muito claramente o I e o U tônicos, que formam sílabas sozinhos ou acompanhados de S, receberão acento. Então tá aí. Nesse caso eu tenho a letra I acompanhada de S. Não altera a regra, recebe naturalmente o acento. Isso já era assim, isso continua assim. Depois, saúde. Lembre-se, não é saúde, é saúde, ok? Este U é tônico. Ele se separa da vogal anterior, constituindo sílaba sozinho. Então há aqui um hiato. O U é tônico, forma a sílaba sozinho, ok? Razão pela qual é acentuado. Repito, já era assim e continua. E por fim eu tenho lá gaúcho, em que mais uma vez o U se separa da vogal anterior, que é o A, formando sílaba, no caso sozinho, sendo vogal, sendo tônico e por isso acentuado. Tudo bem, pessoal? Esta regra, essa primeira regra, que estamos vendo nesta videoaula, na verdade já era assim e permanece sendo de acordo com a nova ortografia. Tudo bem? Vamos à próxima? Algumas mudanças nas regras de acentuação. Vejam lá, a primeira delas, retomando o conteúdo da videoaula anterior, então perdeu, sem drama, procura no nosso canal a videoaula Nova Ortografia, parte 3, e você acompanha o raciocínio ao qual dou continuidade agora. Vejam lá, não se usa mais o acento, no caso o acento circunflexo, nas palavras terminadas em em ou o, e também nas variações. Veja, eu tenho EE e tenho EEM, EEM. Então, tenho o e tenho a variação também os, ok? Com o S no final. Lembre-se de que quando havia o EE, quando havia o primeiro
né? O primeiro E ou o primeiro O recebia o acento circunflexo, o que já não acontece de acordo com a nova ortografia. Observe os exemplos. Abençoo, não é? Era dessa forma, era desse jeito. E agora, professor, como você vê ali ao lado, na parte rosa do meu quadro, fica abençoo, sem acento. Creem, fica agora creem, sem o acento. Deem, conjugação do verbo dar, fica agora deem, sem o acento. Dou, conjugação do verbo doar, fica agora dou, sem o acento, ok? Enjoo, fica enjoo, sem o acento. Lem, fica lem, apenas retirando o acento. Perdoo, povoo, vem e voos. Como você vê lá do outro lado, perdoo, povoo, vem e voos. Então, o com acento circunflexo na primeira das vogais, no primeiro E ou no primeiro O, isso já não existe mais, isso foi eliminado pela nova ortografia. Tudo bem? Anote aí, não esqueça. Mudanças nas regras de acentuação, agora item D. Vejam lá, não se usa mais o acento diferencial nas seguintes palavras. Então, o que é o acento diferencial, minha gente? Acento diferencial era aquele que, como o próprio nome diz, servia para distinguir um termo de outro, uma palavra de outra. Então, é aquela clássica situação que eu já coloco aqui, ó, logo de cara. Lembra do para com acento, conjugação verbal do verbo parar, e o para sem acento, que era uma simples preposição? Pois é, coisas desse tipo já não existem mais. Ou foram extintas, não é? Em sua maioria. Então, a maioria dos acentos diferenciais deixa de existir agora de acordo com a nova ortografia. E a dúvida que fica é a seguinte, né? Então, já não tenho mais, o que eu faço? Então, você tem que avaliar como erro aquelas situações em que estes acentos diferenciais forem empregados. É difícil porque, basicamente, até ontem nós acentuávamos e diferenciávamos esses termos por meio de acento. A partir de agora, não mais. A partir de agora, não fazemos a diferenciação destes termos por meio do uso de acento. E isso é complicado, porque, como eu venho dizendo a você, mexe com a maneira como fomos alfabetizados. Mexe com a maneira como nós aprendemos a grafar as palavras. Impossível que isso não nos traga problemas, muitas vezes sérios problemas, não é? Porque o hábito, aí acabamos sendo vencidos pelo hábito, né, de acentuar essas palavras. Então vejam como fica. Olha lá. Mas você não para quieto. E esse para, minha gente, é o quê? É o verbo parar, não é isso? Mas você não para quieto. Bom, em outros tempos, com a antiga ortografia, o que faríamos nesse primeiro caso? Esse para, o primeiro, seria acentuado. Por quê? Porque nitidamente se trata de conjugação do verbo parar, não é assim? Então, mas você não para quieto. Agora, reparem no que acontece no meu outro exemplo. Este presente é para quitéria, não é? Agora, esse para é o quê? Este para é, sem sombra de dúvida, a preposição, não é assim? Presente para quitéria. A palavra conectora que liga dois termos é a preposição. Então, o que a nova ortografia me diz? E isso, até certo ponto, pode ser questionado. A nova ortografia me diz que o contexto de aplicação, a oração em que você aplica tais palavras, é suficiente para que seja feita a diferenciação dos significados. Então, até aí, ok, nesses contextos, vamos imaginar, quem olha para a primeira oração, mas você não para quieto, saca, percebe, não é? Consegue ter aquele estalo de que se trata do verbo parar. Ok? Sem sombra de dúvida. Da mesma forma, presente para quitéria, eu percebo, não é? Eu tenho ali a sacada de que isso é uma preposição. Agora, será que em todos os contextos possíveis na língua são sempre tão claros desse jeito, dessa forma? Não sei. Mas segundo os defensores da nova ortografia, sim. Então, o contexto basta para que a diferenciação seja feita. Então, o acento diferencial, neste caso, do para, conjugação verbal, e do para, preposição, fica extinto. Habitue-se com isso. Depois, meus amigos jogam polo. Não é? E polo aqui, o esporte.
Mas há também o polo, né, o polo da Terra, polo norte, polo sul, palavras não mais acentuadas, que antes recebia um acento para não confundi-lo com polo, que era uma conjunção, uma contração arcaica, já não utilizado. Então é o tipo de acento que, na verdade, não servia para muita coisa, né? Só tiramos, só deixa de existir, então, na palavra polo, ok? A mãe pela o bebê para banhá-lo. Então veja isso. Ao pela, conjugação do verbo pelar, quer dizer, tirar a pele, né? No caso, pela de tirar a roupa do bebê, não é isso? A mãe pela o bebê para banhá-lo, para diferenciar do pela, não é? Que é a contração de P, preposição, mais o artigo. Então nós tínhamos o pela, escrito do jeito que você vê aqui, e nós tínhamos o pela, com o acento agudo no E, do pé, né? A mãe pela o bebê. Isso deixa de existir e, inclusive, o verbo é grafado agora sem o acento, ok? A mãe pela o bebê para banhá-lo. Meu gato está perdendo pelo. Veja, aqui de novo, olha, havia o substantivo pelo, cabelo, né, sinônimo de cabelo, pelo que recebia o quê? Recebia o circunflexo nesse primeiro E, né? Meu gato está perdendo pelo, substantivo, com o circunflexo segundo a ortografia antiga. Na nova, o pelo perde o circunflexo. Né? Então ele fica assim, igualzinho à contração da preposição P mais o artigo O. Então P mais O dava pero, que dava pelo, né? Por uma evolução sonora. Pelo, tanto o substantivo quanto a contração, agora sem o acento circunflexo. E depois, acabo de comer uma pera. Opa, pera lá, professor, pera que você está falando aí, a pera fruta, é essa mesma? Pois é. E ela era confundida com alguma outra coisa? Ela era confundida com o pera, não é, que era uma contração antiga. Então, como já não utilizávamos, como se trata de palavra arcaica, então é outro daqueles casos em que o acento cai, mas na verdade ele já não servia para diferenciar, porque a palavra com a qual poderíamos confundir já não era utilizada, não é, no vocabulário atual da língua. Então fica elas por elas. Só lembrar então que a palavra pera, substantivo, que sempre teve o acento circunflexo, agora pela nova ortografia deixa de ter. E nesse ponto específico muita gente para e diz: nossa, você podia ter deixado quieto isso aí, não podia não? Pois é, né? O tipo de coisa que para nós aqui no Brasil pega pesado e a gente demora mesmo para assimilar esse tipo de coisa. Ok? Vamos dar uma olhada na próxima? Olha lá. É facultativo o uso do acento circunflexo para diferenciar as palavras. Olha que bom isso. Forma e forma, não é? Então, olha lá, tem diferença, como havia nas diferenças anteriores que acabei de mostrar, não é? Então, forma e forma. O que acontece com essas duas palavras? Gente, aquilo que eu disse desde o início. Novas regras dão margem a novas dúvidas, não é? Então tá aqui um exemplo de dúvida. Eu tenho forma e eu tenho forma. E aí, como é que eu faço para diferenciar? A nova ortografia nos diz isso que estou mostrando a vocês. Vejam lá, é facultativo, ou seja, fica a seu cargo o uso do acento circunflexo para diferenciar as palavras forma e forma, substantivos, as duas. Em alguns casos, o uso do acento circunflexo deixa a frase mais clara. E o que deixa a frase mais clara, claro, sempre será bem-vindo. Olha lá, qual é a forma da forma do bolo? Então, qual é a forma, sentido de formato, não é isso? Da forma, no sentido do utensílio em que colocamos a massa do bolo, não é isso? Qual é a forma da forma do bolo? Aqui neste caso, nesta oração, por exemplo, torna-se essencial o emprego do acento circunflexo no forma para diferenciarmos um do outro, tá? Então é esse um dos casos que você deve prestar atenção. O uso é facultativo em virtude da clareza, tá? Os anteriores são proibidos. Este é facultativo. Você decide se vai ou não, se é necessário ou não acentuar, ok? Vejam lá. Como vimos, como acabamos de ver, o acento diferencial foi excluído. Mantém-se apenas nessas 4 palavras para distinguir uma da outra que se grafa de igual maneira. Então, muitos acentos diferenciais foram
excluídos. Alguns permaneceram. Então são esses os cuidados que você tem que ter em relação à nova ortografia. Não saia generalizando. Ah, acabou com tudo. Não, agora não sobrou mais nada. Calma, gente. É reforma ortográfica, não é fim do mundo, não acabou com tudo. Ainda restou alguma coisa. Então é com isso que restou que você tem que prestar atenção. Veja lá. Pôde, conjugação do verbo poder, diferenciando de pode. Então o pôde com o circunflexo, a forma do verbo poder no pretérito, né? Diferente do pode, que é a forma do mesmo verbo, do verbo poder, porém conjugado no tempo presente. Também é mantido o acento diferencial que vai promover a distinção de por, verbo, conjugação do verbo por, e por, preposição, que não leva o acento. Da mesma forma, os verbos vir e ter, bem como todos os seus derivados, continuam distinguindo a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural, ok? Por meio dos acentos. Essa distinção ainda existe, ainda é necessária. Veja os exemplos. Eu tenho lá, então, vem, sem o acento, terceira pessoa do singular, ele vem, e vem com o circunflexo, terceira pessoa do plural. Eu tenho lá depois, tem, verbo na terceira pessoa do singular, diferenciando de tem com o circunflexo, terceira pessoa do plural. Isso tudo, minha gente, já existia e continua existindo, tá? Então, cuidado com essas generalizações que te dizem, ah, some tudo, tira tudo. Não. Há exceções e tratar de ortografia é sempre saber como lidar com exceções, ok? Vejam lá, pela nova ortografia não se acentua com o acento agudo o U tônico, ou seja, o U pronunciado dos grupos cue, cui, gue, gui, não é? Então não é que, ge, gi, é que, qui, gue, gui, ok? Como, por exemplo, em palavras do tipo argui, arguis, averigui, averiguis, oblicui, obliquis, apaziguis. Muita gente olha para isso e fala, nossa, mas tinha? Tinha. Tinha e não usávamos. Então, para a gente, é quase como que o trema, né? Vai embora tarde, né? Tá indo embora já sem deixar saudade. E falando nele, olha lá, da mesma forma, não utilizamos mais, de acordo com a nova ortografia, o treme. Então veja, aguento, frequente, tranquilo, linguiça, aguentar, arguição, unguento e tranquilizante, todas palavras que antes, teoricamente, acredite você, tinham, levavam o trema e que agora, oficialmente, não levam mais. Então, para a gente, o trema já vai tarde, né? Já não utilizávamos tem um tempão. Tudo bem, pessoal? Então, estamos aqui ainda só no meio de campo, só no meio do processo de estudo da nova ortografia, de maneira que eu já espero você no nosso próximo encontro, na nossa próxima videoaula. Um grande abraço e até lá!